Quando a gente fala em feminicídio, a gente parece que está sempre longe da gente, né? E o feminicídio é uma preocupação muito nossa, da nossa categoria, porque a violência às vezes ela não fala, né? A gente tem que encontrar a violência, as pessoas que estão sofrendo essa violência, elas têm muito receio de falar, de pedir ajuda no início. Então, esse é um dos nossas preocupações, porque assim, ó, às vezes a violência está perto da gente. Não é porque a gente é uma cidade do interior ou porque a gente está aqui que não vai sofrer. E a gente tem que procurar identificar essas pessoas dentro da categoria, porque o feminicídio ele tem um início, né? E ele é um início silencioso, um início que a gente tem que procurar sinais, às vezes entre colegas, entre amigas, e é isso que nos preocupa. A gente sabe que depois as meninas vão falar sobre os projetos públicos que tem sobre isso, esses acolhimentos, mas, porém, a gente tem que tentar falar bastante sobre esse assunto para tentar identificar todo esse problema no início, quando o problema ainda é um pouco silencioso, que a gente tem que tentar, entre mulheres, ver pelos olhares, né, João? Às vezes, os olhares das colegas, os olhares das pessoas falam muito também sobre o silêncio, né, do que elas não querem revelar. Quando a mulher está sendo vítima do feminicídio ou os primeiros indícios, a gente tem que sempre lembrar que assim a questão financeira conta muito. Não que seja uma classe A, uma classe B, todos podem sofrer isso, como a gente tem visto no Brasil nos últimos tempos, né? Todas as classes sofrem sobre isso, mas a dependência financeira ela traz uma insegurança maior. Fica mais difícil de quebrar esse ciclo, né? Às vezes, não só a financeira, mas também a emocional, aquele medo de criar os filhos sozinha, o medo de ficar sozinha, o medo do que o outro vai pensar, do que a família às vezes vai pensar, a mulher acaba guardando mais para si e não identificando esses indícios, esses primeiros indícios, né? E levando a coisa para um fator mais, para uma situação mais grave, né? Mas com certeza a questão da dependência financeira e emocional ela é assim imprescindível no início. Por isso que a gente está trazendo esse tema também para a gente tentar quebrar esse ciclo do silêncio, falar bastante, porque como a Joana vai falar dos projetos públicos e como o sindicato também quer se deixa à disposição de qualquer pessoa que esteja passando por esses princípios dos indícios, enfim, que a gente quer trazer segurança para essas mulheres, tanto financeira como emocional também, porque às vezes não é só o financeiro, mas tem o emocional. Então, a gente sabe que é bem complicado e a gente tem que quebrar esse ciclo para as coisas não acontecerem. Como a Sandra falou, Erechim está há 3 anos sem nenhum caso de feminicídio, mas tem os abusos, tem as agressões, tem os acolhimentos que têm que ser ocorridos, e é para isso que a gente tem que quebrar esse ciclo de falar sobre isso. Acontece sim em Erechim, acontece, graças a Deus, em nível menor de violência, mas a gente tem que socorrer essas pessoas, né? Tem que dar esse auxílio tanto financeiro como emocional. Nomear, identificar, definir o problema, o nível da tua violência que tu está sofrendo é muito importante. Só que assim, ó, vem uma sequencial, né? O ter coragem de tomar atitude e a informação, né? Por isso que a gente está tocando nesse assunto, para essas mulheres terem essa informação e se sentirem acolhidas de fato, porque o sindicato também está nesse projeto, né? A gente também pode auxiliar nesse benefício ali de encaminhamento para que elas tenham esse acolhimento e com remuneração. Porque, como a gente estava falando antes, assim, ó, a questão financeira é muito importante, mas esses primeiros 15 dias, como a Joana falou, nesse benefício que a medida protetiva vai causar, vai te trazer essa tranquilidade financeiramente, né? E precisamos, então, trazer sempre essa informação para que essa mulher identifique e nos procure. Nós estamos engajados nessa campanha, a gente está se colocando junto com a coordenadoria aí, com a Joana, para que a gente possa fazer esse trabalho em conjunto
e essa questão de trabalhar no benefício, de encaminhar, a gente está disposto a ajudar e a gente está aqui para isso. O sindicato pode ajudar no momento inicial e trazer essa tranquilidade financeira para que essa mulher se reerga, né, consiga tocar a vida e depois, na sequência, fazer esses cursos que a Joana citou e ter essa independência para continuar a vida sem o agressor, enfim, né? Tomar outro rumo na vida dela e quebrar esse ciclo, né? Com certeza, importantíssimo isso, né? Annelise, logicamente que você é sempre muito proativo na comunidade, e também você, logicamente, que busca firmar sempre parcerias com os empregadores, com as empresas. É, é, log- Poderemos, quem sabe, no futuro, aí, no curto, médio prazo, ter campanhas, ter também algumas, principalmente campanhas relacionadas a isso, na parceria sindicato com as empresas, para debater dentro das empresas esse assunto, né? E ele ficar mais palpável para todas as meninas e as mulheres? Ai, com certeza, João. Podemos até colocar isso no nosso projeto, porque assim, ó, quanto mais informação e quanto mais o empregador estiver a favor e sabendo desse problema que a funcionário, que a empregada está sofrendo, esse ciclo vai ser quebrado, né? Porque essa insegurança que a mulher tem, ela bloqueia às vezes. Ela não tem a informação, ela já tem o problema financeiro, ela não sabe se o empregador vai aceitar o medo de perder o emprego, todas essas questões. A partir do momento que a Joana fala assim que a mulher tem que ser retirada da casa, isso já dá uma insegurança para a mulher. A maioria das vezes ela tem filhos, os filhos estão na escola, e isso impede muito, isso bloqueia muito a mulher denunciar ou até de identificar que tipo de violência ela está sentindo e o medo do que vai acontecer. O medo, a insegurança do que como vai ser. As crianças estão na escola, eu tenho meu emprego, como eu vou me manter? Então, esse projeto ele tem que ser assim, ó, tem que ser bem redondo, né? Ele tem que ter a informação, a pessoa tem que identificar e ela tem que ter a segurança que ela vai ser acolhida, que o empregador vai manter ela no emprego, que a renda dela vai estar ali. Se por um acaso ela não tem, ela é uma dependente financeiramente, que ela é apenas do lar, a gente sabe que quem é do lar trabalha muito também, mas não tem uma renda que possa ser independente. Tem esses cursos que a Joana falou. Então, assim, ó, é um problema que temos que quebrar esse ciclo, mas nós temos programas em Erechim sequenciais. Vai dar encaminhamento em qualquer situação que você esteja, trabalhando de carteira assinada, CLT ou não, os projetos eles são sequenciais e eles vão resolver esse problema que a pessoa está enfrentando. E quero colocar o sindicato mais uma vez à disposição, estamos aqui como parceria. Você tem medo de fazer a primeira denúncia direto para, como a Joana falou, não precisa de boletim de ocorrência, venha falar com nós, a gente encaminha, a gente está aqui disposto a ajudar sempre. E a gente, claro, feliz da vida de formatar logicamente, que está junto nessa grande parceria. Um abraço para você, parabéns pelo trabalho e se encontramos na próxima semana. Obrigado, João. Obrigado pelo espaço. E assim, ó, reforçando que a economia perde muito, né, com a agressão das mulheres. A economia do Brasil perde mais de 1 bilhão por ano com essas agressões. Então, assim, ó, é um problema social que eu acho que todos os espaços que a gente puder ocupar para tentar resolver sempre é bem-vindo. Muito obrigada pela oportunidade e até quarta que vem.